Bom dia. Hoje eu quero iniciar aqui falar mais um pouco sobre a minha história. Mas antes de iniciarmos aqui qualquer assunto, eu quero fazer a leitura aqui primeiro de um Salmo 9, só 2 versículos para a nossa meditação. Ações de graça por um grande livramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu quero que, para vocês acompanhar, saber mais um pouco sobre a minha história, que vocês acompanhem lá o canal Eu Creio, Ricardo Nunes. Lá tem um pouquinho da minha história. Teve algumas coisas que o tempo é muito curto, a entrevista que eu dei, e ficou alguns detalhes, assim, muitas coisas. Se eu fosse falar tudo naquele dia, daria umas 5 horas e ainda ficaria coisas para contar. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a minha trajetória, até eu voltar a estudar, voltar à sala de aula como aluna e concluir 2 faculdades, uma pós-graduação. Agora passei em outra Faculdade de Artes Visuais, pela UFMA, Educação à Distância. Eu quero falar um pouco também da minha trajetória de trabalho. Houve uma época, em 1990, 91, que eu trabalhei também vendendo perfume. Andava aí em todos os bairros. Morei no Parauapeba em 83, 84, 85. E lá também eu vendia muito perfume da Avon, saía vendendo de Christian Grey, revista Hermes, trabalhando, né? O trabalho era de ambulante, vendendo de porta em porta, oferecendo produto de porta em porta. E ao retornar à Ceilândia, em 1991, no início de um ano, eu continuei aqui fazendo trabalhando com vendas, vendendo, saindo de casa em casa. E eu tinha uma amiga, da qual ainda hoje ela é minha amiga, Dona Aparecida, mora aqui na Vila São Francisco. E nós andávamos para a Ceilândia inteira, Piquiá, Plano da Serra. Naquela época a empresa de ônibus era pequena, só tinha uns 2 ônibus. E a gente andava mais, era a pé mesmo, porque não tinha como andar de ônibus não. Até porque para vender você tinha que andar de casa em casa. E nós íamos para Adão Eliseu vendendo joia, íamos a Zer de carona, porque para poder economizar e ganhar um dinheirinho a mais naquilo que nós estávamos vendendo. Então, foi momentos muito difíceis que passamos. Hoje, Dona Aparecida já está aposentada, é viúva, o esposo dela faleceu de acidente. E hoje eu já não vendo, não trabalho mais com venda. Depois passei 20 anos trabalhando com costura, aí eu já passei a trabalhar dentro de casa. Hoje já não trabalho mais com costura, tenho uma máquina mesmo só para fazer pequenos serviços dentro de casa. Então a minha trajetória de vida, ela foi eu acho que todas as pessoas, todo mundo, tem seus altos e baixos nas suas vidas. Mas nós temos que lembrar dos momentos bons. Olha, quando eu me converti, quando eu conheci Jesus de verdade, foi assim que eu me casei. Com os 3 anos que eu tinha me casado, o meu esposo, ele me levou para assistir até uma escola bíblica. E eu fiquei com vergonha de entrar na igreja, porque eu estava vestida de calça comprida. Mas eles começaram a louvar lá um hino, que ele dizia assim: venha como estais. E aí eu entrei, naquele dia eu me converti, e passei a fazer a leitura da Bíblia, porque até aquele momento eu conhecia a Bíblia só de ouvir falar, mas eu nunca tinha pego uma Bíblia para sentar e ler realmente a Bíblia. E a partir daquele momento eu busquei mais a conhecer o Senhor, e eu creio que foi isso que me sustentou durante todos aqueles 8 anos de casamento. No princípio, estava muito bom, mas quando vieram os filhos, começou a ver o primeiro filho, Marcelino, ele era um homem muito ciumento. Eu era uma pessoa que eu não visitava ninguém, eu não saía para a casa de ninguém. Porque no dia que eu saía, quando eu chegava, mesmo que fosse com ele, quando eu chegava em casa era a maior tristeza. Porque aí ele ia brigar, ele ia cobrar que eu estava conversando com A e com B, e isso me entristecia muito. Então foram 8 anos que foi muita tribulação para mim. Eu não vivia, eu vegetava. Mas quem me sustentou durante esses tempos todinho foi Jesus.
Foi Jesus que me sustentou, porque já tinha meus filhos. Aí eu já me preocupava com os filhos. Muitas vezes eu pensei de largar tudo e sumir no mundo. Mas quando eu olhava para eles, nessa época só tinha Rodrigo e Marcos, os dois mais velhos. Mas quando eu olhava para eles, eu falava, não, eles não merecem. E eu aguentei tudo isso por eles. Aí depois veio o Marcelo, veio o Ricardo. Até quando eu tomei uma decisão mesmo de já, basta, agora chega, não dá mais. Porque tudo tem um limite. Eu tinha 25 anos, 24. Eu tinha 24 anos, gente. Eu era muito jovem, mas não vivia. Eu vegetava. A prova disso é que meu filho mais novo, ele tinha medo. Quando o Marcelino entrava dentro de casa, ele ficava agarrado comigo, chorando constantemente, porque ele tinha medo. Porque o pai só vivia brigando, gritando. Mas isso são águas passadas. Hoje eu sou uma pessoa realizada, tenho 67 anos. Agradeço a Deus todos os dias pelas maravilhas que o Senhor tem me dado, pelos meus filhos, pelas netas que eu tenho. Eu tenho 5 netas. São netas maravilhosas que Deus me deu. Então eu agradeço a Deus por isso. As coisas só acontecem na nossa vida conforme a permissão de Deus. Nada acontece nas nossas vidas se não for a permissão dele. Mas agora vamos aqui voltar um pouco mais para a palavra do Senhor. Nós estamos vendo os sinais que estão acontecendo ao redor do mundo, de guerra, rumores de guerras, terremotos. Nós já estamos vendo, aí ouvindo, os comentários da construção do terceiro templo. Isso é a palavra de Deus se cumprindo. Olha, está assim, ó, está se fechando. É um funil que está se fechando para a vinda de Cristo. Jesus está pertinho, pertinho. Então, povo de Deus, vamos nos consertar. Vamos buscar ao Senhor a cada dia. Vamos nos arrepender daquilo que tenhamos feito que não agradou ao Senhor. Venhamos nos arrepender de coração e alma, para que não percamos a nossa salvação. Gente, é tanta coisa que nós estamos vendo, que às vezes eu fico me perguntando, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. É tanta tragédia, é tristeza demais. São pessoas passando dificuldade, pessoas que não conhecem ao Senhor. Pessoas no leito de hospital, pessoas padecendo. Mas nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, para que possamos suportar. Porque se nós não estiver firme nessa palavra aqui, mesmo nós sendo servos do Senhor, nós não vamos suportar. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, em vigilância, em oração, joelho dobrado. Não é orar, passar o dia todo orando, não. É estar aqui em espírito de oração para onde formos. Se estamos sentados, se estamos deitados, se estamos caminhando, correndo, estar em vigilância, em oração, espírito de oração, pedindo a misericórdia do Senhor, para que nós possamos suportar tudo aquilo que virá. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu também gosto muito de fazer crochê, é um hobby que eu tenho. É uma terapia. Na verdade, o crochê é uma terapia. Gosto muito de ler. Gosto de sempre estou acompanhando as notícias nos YouTubes, nos canais, nas redes sociais. Mas nós não esqueçamos de um detalhe, de usar nossas redes sociais como ferramenta de evangelização. A rede social hoje é uma ferramenta para que nós possamos propagar a palavra do Senhor. Deixa eu fazer aqui louvar um hino para encerrar aqui agradecendo ao Senhor, porque nós não podemos deixar de
de agradecer ao Senhor em momento nenhum. Porque tudo é para Ele e para Ele. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E não venhamos esquecer, a gatinha aqui fazendo bagunça, não venhamos esquecer de contemplar o céu e o mar, que é as maravilhas que o Senhor fez para nós. Então, que o Senhor nos abençoe, compartilhe meus vídeos, curta, para que ele possa alcançar mais visualizações. Visite lá o canal Ricardo Nunes, eu creio. Lá ele tem mensagem de reflexão, mensagem maravilhosa. Que Deus nos abençoe.